Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano no espectro do grego, né, gente? Aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo protagonista do tempo, da vida e das coisas. E hoje, um convidado muito especial, ele que é diretor-presidente da Unimed Campinas, doutor Gerson Muraro Laurito. Que alegria recebê-lo aqui no Humana Ideia. Muito obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui no seu programa e vamos tocar assuntos bastante relevantes aqui. Muito obrigado. Não tenha dúvida, doutor. A gente já esteve junto em outros momentos, né? E uma conversa boa, humanizante. O senhor que está, né, como diretor-presidente da Unimed Campinas. E ontem foi o Dia Internacional do Cooperativismo, que está no DNA, né, de tudo que historicamente a Unimed se constitui. Então, quando a gente fala de cooperativismo, e eu vejo que há grandes desafios, né, em especial numa economia que tem uma tendência, já que tem uma lógica até de políticas públicas, sempre mais para o lado competitivo do mercado, e trazer esse conceito de volta é importante, né, doutor, até por modelos bem geridos, como é o modelo, um case de sucesso da Unimed Campinas. O senhor que está aí há quanto tempo já? Vamos dar um histórico aqui desse modelo da Unimed Campinas. Quanto tempo o senhor está à frente da direção? Na Unimed Campinas, como presidente, eu assumi a partir de março do ano passado. Então, eu estou há um mês e alguns... há um ano e alguns meses. Sim, perfeito. E completo a gestão com 4 anos, né? Faço parte da gestão da Unimed desde 2002 e já tive a oportunidade de outros cargos, outras diretorias. Então, eu conheço a Unimed de forma assim, bastante profunda. Sim. Sou cooperado desde 89. Então, eu tenho a honra também de participar e conviver com esse espírito cooperativista. Perfeito. Dentro desse histórico, né, pra gente só... É importante revisitar a história do conceito de cooperativismo, porque dentro da academia mesmo, ele não é tão assim... É um conceito novo, né, doutor? Vamos dizer assim. Se for pensar no Brasil, então, no modelo europeu, sim, porque você tem lá desde do século XVIII para o século XIX, tem o modelo inglês e vários especialistas, o próprio reformista, né, filósofo reformista, que também na época era empresário, Robert Owen, que começou o conceito de trabalho coletivo, né, depois tem lá o modelo, né, de Rochdale, né, que é o modelo em Manchester, na Inglaterra também, que historicamente dá um marco legal, inclusive a data de ontem, o Dia Internacional do Cooperativismo, tem a simbologia dessa luta histórica de 26 homens e uma mulher que resolveram se organizar enquanto comunidade, enquanto uma coletividade econômica para produzir, né, os seus próprios bens, os seus próprios... Até mesmo a questão de alimentar, né? E aí criou-se o primeiro conceito ali de cooperativas econômicas ou socioeconômicas. E a Unimed, ela também tem um tempo histórico nisso, da década de 60 para cá, né, doutor? Conta um pouquinho para nós, historicamente, né? E como que a Unimed Campinas se encaixa nesse histórico do cooperativismo no Brasil? Bom, o ser humano, ele é uma pessoa, um ser essencialmente associativo, né? Você, como sociólogo, como escritor, tem esse conhecimento de forma muito mais profunda. No caso do cooperativismo, que surgiu de forma mais estruturada em 1844 na Inglaterra, mas também haviam movimentos similares tanto na França quanto na Alemanha. Mas esse foi um marco histórico, né? E para você ter uma ideia, em 1844 nós tínhamos os 27, uma mulher, já era bastante representativo para a época, né? 4 anos depois já eram 140 pessoas e 12 anos depois eram 3.450 pessoas. Então isso mostra que tomou um vulto muito grande já para a época e esse é o modelo que se segue até hoje. No Brasil, da parte médica, a primeira singular fundada foi em 1967, que foi na cidade de Santos. Sim. Através a União dos Médicos, né? Do médico. Naquele momento... Unimed ainda carrega esse nome? União dos Médicos, né? Exato. Sim. A marca hoje é uma marca sólida. Sim. Né? Nós temos aí... Fala por si só, né? Há 19 anos ela é citada como uma marca de top of mind, da área de saúde, de confiança, né?
Então, ela surgiu em 67, na época, como uma resposta que se tinha pelo sistema de saúde, né? Lembrando que naquela época não existia o SUS, existia um serviço público muito precário. Sim. E existia a medicina de grupo, que sempre foi algo muito perigoso, em especial para o trabalho médico, pelo cerceamento da sua liberdade no exercício do trabalho. Então, em 67, fundou-se a primeira Unimed, que hoje nós temos o conceito de singular, e a segunda Unimed, que foi em dezembro de 1970, a Unimed Campinas. Então, foi a segunda, então, foi a criada dentro daquele processo histórico. Exato. Os nossos beneficiários hoje, se eles olharem a carteirinha, ele tem um número de código, sendo Unimed Campinas, ele vai ver que começa com o número 002, que é exatamente aquele que qualifica a nossa singular como sendo a segunda do sistema. Hoje o sistema é bastante complexo, né? Nós temos hoje cerca de 341 singulares, né? É um sistema que atinge hoje 84% do território nacional. E é a maior cooperativa de trabalho médico que se tem conhecimento no mundo, né? Na esfera internacional. É uma estrutura bastante robusta, né? Nós temos hoje números bastante expressivos, cerca de 117 mil médicos, ou seja, o sistema todo hoje, 23% dos médicos atuantes são cooperados. Então, isso tem uma representatividade nacionalmente muito grande, né? Para os nossos números aqui na região, né? Nós somos 3.500 médicos cooperados. Nossa, 3.500 cooperados. 3.500, com uma estrutura de rede bastante complexa, são 22 hospitais credenciados, mais um hospital próprio. Temos uma chamada carteira Unimed Campinas de cerca de 580 mil beneficiários, esse é o termo técnico que se usa, né? E se nós somarmos o que a gente atende do ponto de vista de intercâmbio, que é o termo que se usa para os pacientes que não são Unimed Campinas, mas estão na nossa região, nós chegamos a 800 mil vidas. Então é um número muito expressivo, né? Expressivo. São quase mais de 1.700 colaboradores, né? 1.700 colaboradores. Diretamente, né, doutora? Mais ou menos distribuídos, 50% voltados para a área administrativa, 50% em atendimento aos nossos beneficiários dos nossos serviços próprios. Sim, sim. Essa grandeza, né, estrutural, vamos dizer assim, esses quantitativos são, não tenha dúvida que são expressivos, né? Mas no modelo de cooperativismo, é importante que a Unimed nunca abandonou, né? Ela nunca saiu fora do conceito de cooperativismo, né? Tanto que os mais de 3.500 cooperados, eles são sócios do negócio, né? Exato. Né? E se mantém isso na estratégia, na gestão do grupo como um todo, né? Um dos pilares do cooperativismo, o primeiro deles e o básico, que é a adesão livre e voluntária, né? Ninguém entra que não queira e ninguém permanece que não queira. Então já para por aí, doutora, para gente explicar mais como é que funciona esse modelo de gestão que é reconhecido, referenciado, premiado, né? Até por agências reguladoras da área, para a gente voltar já para essa conversa. Pessoal, não saia daí, Humanideia, um humano fazendo a diferença aqui na Band. Volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na Band+, nessa conversa boa, oportuna e importante com Dr. Gerson Muraro Laurito, ele que é diretor-presidente da Unimed Campinas, uma conversa que transita, né, doutor, por vários conceitos humanizantes. Porque quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala de solidariedade, a gente fala de um modelo de gestão coletiva, né? De um modelo de participação coletiva, quebrando muitas vezes essas tendências do mercado de muitas vezes se colocar sempre na competição, né? Aí quem chegar em primeiro lugar é o melhor. E a Unimed, ela prova que dentro de um modelo de gestão participativa, de gestão colaborativa, dentro de um conceito de cooperativismo, dá para todo mundo ter o seu espaço, todo mundo trabalhar e com qualidade no que se faz, né, doutora? Perfeito. Como eu dizia, um dos pilares do cooperativismo é a adesão voluntária e o segundo, uma gestão democrática. Perfeito. Então, nós trabalhamos nos sistemas de gestão eleitos pelos nossos pares, então isso é regido inclusive por lei.
Então, a Lei 5764 de 71, voltando um pouquinho... Em Assembleia Geral... Assembleias Gerais chamadas ordinárias, que são obrigadas a ter todo o ano para fazer uma prestação de conta do exercício fiscal do ano anterior. E a cada 4 anos, na nossa Unimed, existe então um processo eleitoral, que aí então se elege uma chapa, e com essa chapa se define então toda a estrutura administrativa, do qual hoje eu tenho a honra de estar à frente como presidente. Um aspecto importante, né, como você tem dito, a respeito da questão, a cooperativa é, na sua doutrina, né, na sua Constituição, a confluência do trabalho, no caso médico, para um fim comum, que é um fim econômico, de uma cooperativa, que não deixa de ser, evidentemente, um contexto de uma empresa. Estamos engajados dentro de uma coisa chamada saúde suplementar, né, que tem toda uma regulação. Então, a ANS é o órgão regulador que nos orienta nesse caminho, né? Então, como à luz da visão administrativa, nós somos uma operadora de trabalho, de assistência à saúde, e que segue todas as regras e determinações, em especial da ANS, além dos aspectos legais. Então, o aspecto regulatório é a ANS, o aspecto legal, a lei. E nós, do ponto de vista médico, eu sou médico, sou ortopedista, exerço minha profissão, e tenho muito prazer em dizer que a questão da cooperativa ela é não só um foco financeiro, mas ela é um foco humano, ela é um foco de atendimento tanto para os nossos clientes, os nossos beneficiários, voltado para os nossos colaboradores. Nós temos uma atenção muito especial. E também... Tem uma função social diferente, né, doutor? Também. Quando você pensa no modelo de cooperativismo, e um case bem sucedido, como é o caso da Unimed, né? Essa função social, ela faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Eu lembro que um tempo da minha vida, eu me atrevi a estudar um pouco de administração. Filosoficamente. Filosoficamente, fui estudar administração. E é interessantíssimo que muitos dos doutrinadores, das referências teóricas, dos grandes, que foram até grandes empresários, empreendedores, né? Tinham essa coisa da função social como premissa antes do lucro, para se pensar o resultado. Né? E isso tem muito a ver também, né, com a história do mundo, né, de como os homens foram se organizando. O senhor tem uma frase que eu gosto, ou melhor, uma reflexão, que nós, enquanto humanos, a gente gosta de associar o outro, né? Isso nunca foi tão importante como nesse momento que nós passamos pós-pandêmico. A pandemia nos impactou tanto, né? De recuperar essa reflexão da importância do humano, não importa aonde. Tanto que eu fico muito feliz de ter o senhor aqui no Humana Ideia, porque o Humana Ideia, Dr. Gerson, ele foi pensado em pessoas como o senhor, que independente da sua área de atuação, sendo médico ou gestor de uma grande corporação como é a Unimed, né? Em qualquer área da sociedade, mas fazendo a diferença. E aí, esse olhar humanizante, ele provoca reflexões de um modelo que é execuível, né? Então, assim, muito mais aquela coisa de competir entre si, né? Se cria um modelo que não precisamos competir entre nós. Vamos trabalhar junto e a gente consegue certamente atingir um resultado mais, talvez até muito mais execuível, né? Muito mais organizado, onde todo mundo ganha. E é isso que vocês preservam no DNA da gestão da Unimed Campinas, né? Essa coletividade, né? Nós temos no nosso cerne, então, a visão do cooperado, que é o nosso sócio, o nosso participante. Está também nos pilares do cooperativismo, a visão coletiva, né? Quais são os pilares, doutor? São 7 pilares. 7 pilares, né? A adesão livre e voluntária, né? A gestão... Ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a nada, nem a entrar, nem a permanecer. Né? Então, o conceito de pertença, ele é real. Eu estou ali porque me vejo ali. Né? Com parte daquilo, né? Perfeito isso. Por isso que a gente gosta muito do termo da sociedade, porque inclui a sua participação nos direitos que lhe é pertinente, nos deveres com a própria empresa, né? Temos a questão da gestão democrática, então nós temos grandes temas, são decididos em assembleia, então é uma decisão coletiva, né? Existem o estatuto que regra toda essa dinâmica, né? Ela também tem o conceito do fim econômico, porque isso faz com que a distribuição dos recursos sejam feitos de maneira equânime, né? Equânime não é igualitária. Igualitária é quando todo mundo ganha exatamente igual. Porém, a força de trabalho desenvolvida é diferente. E as especificidades que envolvem, né? Exatamente. Imagina dentro dessa estrutura que vocês oferecem,
tem uma diversidade enorme, né? Só de especialidades nós estamos falando de 58 especialidades diferentes. É muita coisa, sim, né? perfeito. E nós estamos falando também da intercooperatividade, então existe uma interação entre as cooperativas, no nosso caso, né? O sistema Unimed, ele tem uma complexidade muito grande, então uma das maiores forças de mercado nossa é o fato de que o nosso beneficiário aqui, ele pode ser atendido em qualquer lugar do território nacional, Sim. né? Nós estamos falando também do componente da visão educativa, então faz parte do nosso DNA uma visão de fortalecimento educativo para os cooperados e também para os nossos colaboradores. Sim, sim. Estamos falando da visão externa, né? Nós temos que estar engajado na nossa comunidade. Perfeito. Então, nós temos várias ações. Sim, vocês têm várias, inclusive nessa área. Eu tenho mudado um pouco a minha forma de abordar os conceitos de responsabilidade social. Porque o investimento social privado, o ISP, ele é importantíssimo, né? Sim. Então não é só para fazer uma adesão de marca, para se ter talvez um fortalecimento da marca. Porque a marca é consolidada, mas é compreender que a empresa faz parte do meio e ela não vive do meio, ela faz parte do meio. E vocês têm isso muito claro, né, doutora? Nós temos, por exemplo, o patrocínio que nós fazemos da Orcamp, que é uma escola de atletismo, do qual o Vanderlei sempre foi o nosso grande nome, que foi medalhista. Aliás, a Orcamp faz um trabalho histórico, bonito, né? Com muita responsabilidade social, né? É a parceria mais antiga que existe no esporte, né? Então isso nos honra muito. Então, só para demonstrar que nós não estamos no modismo do ESG hoje. Nós praticamos, isso está na nossa essência como cooperativa. Nós temos o patrocínio com os expedicionários, que é um outro programa médico feito na Amazônia, muito missões, né? Muito interessante. Perfeito. Nós temos também o patrocínio do Movimento Vida Melhor, que é o programa Procraf, né? Que é legal. Que faz com que menores vulneráveis tenham uma formação. Vamos falar mais disso? Vamos falar. Então a gente vai para um rápido intervalo. Doutor, fala para esse povo não sair daí, não. Pessoal, não saiam daí. A gente volta já. Humana Ideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. Aguardo vocês. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na Band+, nessa conversa boa para quem chegou agora ou para quem já está acompanhando, com o Dr. Gerson Muraro Laurito, ele que é diretor-presidente da Unimed Campinas. A gente está falando aqui sobre a data internacional de ontem, gente, que foi o Dia Internacional do Cooperativismo, com tantos desafios que tem esse modelo de gestão aí, né, doutor? E o senhor falava no bloco anterior sobre essa significante social da Unimed, essa atuação na comunidade, né, com investimentos em cultura, em esporte, em qualificação profissional. Conta um pouquinho mais para nós essa atuação da Unimed Campinas. Você tocou no assunto da imagem, né? É óbvio que por trás disso também tem uma questão de projeção de mercado. Sim, porém, por exemplo, nosso patrocínio com os esportes, né? Isso também está bem consolidado no vôlei e no basquete. Não é só pela visibilidade, mas é pelas ações sociais que estão embutidas nesses programas. Perfeito. Então são programas muito, muito bons, muito interessantes. E existem diversas outras ações, né? Nós fazemos um patrocínio das cooperativas de reciclagem. A gente vê isso de uma fantástico forma, isso. Além do fato em si de ser uma cooperativa, Sim, então na nossa lógico. própria essência, nossa própria identidade com eles, né? É um pessoal muito trabalhador, com uma certa vulnerabilidade. Sim. E nós atuamos não só pelo patrocínio de equipamentos de proteção individual, palestras e orientações até do ponto de vista organizacional deles. Então é um programa muito interessante, muito bonito. Não, eu não tenho dúvida. Quando a gente fala de cooperativas de reciclagem, eu gosto muito. É uma pauta muito especial. Como o senhor mesmo mencionou, muitas dessas pessoas, né, estão num conceito de sobreviver. E não é justo, né, doutor? Porque sobreviver já significa estar em desvantagem. Sim. Aí faz um trabalho que vai além de gerar uma remuneração, porque tem um valor social, tem um valor ambiental. E quantas historicidades carregam essas pessoas que trabalham com reciclagem. Então não é catador de lixo, não é catador de papel, de latinha. São profissionais, né, que estão ali tendo uma atuação para gerar renda também para sua própria sobrevivência, para suas famílias, mas também com uma transformação, né?
Porque quanta dignidade, quanta identidade carrega isso, né, doutor? Sim. O sentimento de protagonismo, né? E é legal porque a Unimed, apesar de você ser uma cooperativa de saúde, vocês entenderem também que eles são seus iguais, né? Sim, sem dúvida. Não é verdade? Nós pretendemos fazer a diferença na vida deles. Sim. Isso é muito importante para nós. Sim, isso é Muito especial. importante. Doutor, dentro dessa linha de desenvolvimento, o senhor sempre fala sobre o aspecto humanizante que envolve a gestão Unimed, mas mais do que os 3.500 cooperados, dos beneficiários também, né, que se fala, né? Os clientes, tá certo falar clientes? Na verdade, Beneficiários, clientes. tecnicamente, né? à luz da ANS, eles são beneficiários, à Sim. luz da visão comercial, eles são clientes, à luz do nosso paciente, eles são pacientes. Pacientes, São todas né? a mesma Não, pessoa. Perfeito, é evidentemente. indissociável um Exato. do outro. Mas a Unimed tem também, né, um olhar muito cuidadoso, talvez até vigilante, para o aspecto de desenvolvimento da sua própria equipe, né? Sim. Vocês fazem formação continuada, tem o café com o presidente, conta para nós isso. Esse é um momento que não Me convida foi... para esse café um dia, hein, doutor? Será um prazer. Fazer um café filosófico com o presidente. Eu vou Ó, que pedir a papo sua bom, hein? participação. Nós temos um cuidado de fazer virtual, Sim. apesar do contato humano, evidentemente, ser ainda bastante importante, mas como nós Perfeito. temos um contingente grande de colaboradores que estão na parte assistencial, para que houvesse um engajamento maior e não houvesse o risco de perdê-los, a gente faz do virtual. E eu começo a minha fala sempre dizendo que de todas as minhas obrigações como presidente, aquilo não era uma obrigação, era um prazer. E eu tenho realmente a honra de receber, nós dividimos por aniversariantes do mês, Olha. então nós estamos falando em média de 140, 160 Que legal, colaboradores, legal. né? E que eu os recebo, cada um recebe no dia anterior uma cestinha com uma série de coisas para ser comemorado como um café, né? E é um momento de muita proximidade. Sim. Interessante que cada vez mais tem se tornado isso muito forte, a ponto de nós, que hoje eu sou o que menos falo. Uhum. A gente abre para participação e invariavelmente temos pelo menos Que 10 legal. ou 15 Então, pessoas participação, abre espaço de ativa, fala. demonstração de carinho. Não, mas fantástico. Até porque, né, doutor, a gente falava nos bastidores que o tecnicismo, ele é fácil de resolver. Entra lá, você admite aquele colaborador, aquele funcionário, você treina ele para aquela área específica, o escopo específico de atuação dele, é atendente, ou vai trabalhar em laboratório, vai trabalhar, enfim, você tem um cardápio de tecnicismo para aquilo, mas o mais importante é a valorização do humano por trás, né, doutor? Perfeito. Né? Posso- E as empresas que estão investindo nisso, e até quebrando paradigmas, estão entendendo de uma vez por todas que o humano, quando ele é possibilitado seu espaço de protagonismo, os resultados são maravilhosos, né, doutor? Posso dizer que hoje Sim. aquela estrutura hierárquica fechada, ela não cabe mais. Não cabe mais. Ela já não cabe para nós na essência do cooperativismo, e aí eu me reporto aos cooperados, né? Nós temos temos procurado dar uma atenção muito especial. Nesse 1 ano de gestão, nós fizemos, além das Assembleias Gerais Ordinárias, que é por obrigatoriedade de lei, nós tivemos 4 Assembleias Gerais Extraordinárias tratando de assuntos relevantes, todos eles com aprovação muito marcante por parte dos cooperados. Isso é uma demonstração de atenção e de cuidado para com os nossos sócios. Perfeito. Temos ações muito importantes do ponto de vista da participação dos nossos colaboradores, então nós temos uma interação muito próxima, não cabe mais uma estrutura verticalizada onde o de cima manda o que o de Sim. baixo tem que fazer. Então isso hoje nós temos uma posição Perfeito. bastante aberta em relação a Até isso. porque seria estranho, dentro de um modelo baseado no cooperativismo, né? Não ter essa atitude. Mas muitos, com o tempo, vai mudando, né? Tem cooperativas que começam num conceito até muito fiel, né, às origens dessa coletividade, mas com o tempo vai perdendo um pouco das perguntas, né? Porque tudo que alguém que é autoritário quer é que uma resposta valha 1000 anos. E no modelo associativo, modelo cooperativismo, você não tem essa ideia da figura do dono. É todo mundo dono do negócio, né? Então, quanto mais você der espaço para humanizar as relações e trazer as pessoas para uma ideia de pertença, de comunidade de sentidos, isso muda completamente, o desafio fica muito mais bonito, né, O doutor? que nós pretendemos, o que nós promovemos é o Sim. sentimento de pertencer a Isso é especial. Seja pela Sim. visão do próprio cooperado, Sim. seja pela visão do colaborador. Que ótimo. E
também tentamos, de uma certa forma, trazer isso para nós temos manifestações muito espontâneas dos nossos clientes, dos nossos beneficiários, com um sentimento também de orgulho. Que ótimo. Doutor, eu queria ficar mais tempo aqui. Estamos nos segundos finais aqui do Humana Ideia. Deixa uma mensagem para nós aí, doutor. Uma mensagem para a gente esperançar dias melhores. Bom, eu não poderia deixar de dizer do cooperativismo e tudo que traga agregado a isso, que é a questão da colaboração, que é a questão da união, e como uma cooperativa de saúde, eu tenho que pedir aos meus beneficiários e a todos nós que cuidemos da nossa saúde. Verdade. A saúde é o maior bem que existe. É verdade. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes. O senhor promete? Com certeza. Para contar das novidades, projetos que o senhor tem na área de desenvolvimento de esporte, cultura, arte. O Humana Ideia tá aqui, feliz da vida de recebê-lo aqui. E sempre que o senhor puder, vem aqui contar para nós, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, humanos como o Dr. Gerson, para que a gente possa, através da educação, através dessa ideia de pertença, de determinar os iguais, não pelo que se tem, mas pelo que se é. Para que a gente possa sempre, né, doutor, esperançar dias melhores. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na Band Mais, todo domingo às 8 horas da manhã. Espero vocês.